Olá amigos, eu sou o Herbert Gonçalves e no dia de hoje estaremos comentando a partida Zendel versus Herbert Gonçalves, onde analisaremos os momentos críticos da mesma. A partida foi uma siciliana C3, jogada online em Jackmate Blitz no ritmo 8x8, tendo como resultado um empate. A partida iniciou com E4. As negras elegem a defesa siciliana com C5, cavalo em F3, D6 e as brancas optam pela variante C3, cavalo em F6, bispo em D3, cavalo em C6, bispo em C2 e as negras são as primeiras a abandonarem a linha teórica jogando A6. A partida seguiu-se com D4 buscando uma ruptura central, peão versus D4, peão versus D4, E6, B3. Neste momento as negras poderiam optar por cavalo em B4. Preferiram desenvolver o bispo em D7, liberando a casa C8 para a torre. Bispo em B2. As brancas poderiam optar pelo lance profilático A3, mantendo desta forma o seu bispo das casas brancas. Cavalo em B4, A3, cavalo versus C2, cheque, dama versus C2. Torre em C8, cavalo em C3, B5, B4, A5, dama em B3, uma perda de tempo, A4, e a dama retorna a C2, bispo em C6, cavalo em D2, D5, e neste momento as negras esperavam pelo lance E5, que seguiria-se de cavalo em D7. Temos então a primeira situação crítica da partida, onde as brancas optaram por peão versus D5. A partida prosseguiu com bispo versus D5, um equívoco das negras, que deveriam continuar com cavalo versus D5, com uma clara vantagem que poderia converter-se em vantagem decisiva após roque, cavalo em F4, ameaçando dama em G5, cavalo em E4, protegendo a casa em G5, F5, dama em D2, ameaçando o cavalo de F4, dama em H4, protegendo o cavalo, G3 na intenção de garfar em ambas as peças, cavalo em H3, cheque, rei em G2, dama em H5, dama em D1, e após dama em H6, as negras teriam uma vantagem decisiva, pois as brancas encontram-se com seu cavalo em E4, cravado pelo bispo de C6. Como vimos, a partida seguiu-se com bispo versus D5, F3, bispo em C4, cavalo versus C4 e torre versus C4 com uma posição igualada. Ao efetuarem um grande roque, as brancas cedem às negras uma clara vantagem. Cavalo em D5, ameaçando o cavalo em E3, de onde o mesmo implicaria em um ataque duplo, a dama e a torre de D1. Neste momento, as brancas deveriam defender-se com dama em D3. Torre em D3, um erro decisivo. Nesta situação, as negras tinham vantagem suficiente para vencerem a partida e efetuaram um lance cavalo em F4, um lance fraco. Diversos lances cederiam a vitória às negras. Com este lance, cavalo em F4, configura-se também um caso de cegueira dupla, pois ambos os jogadores não visualizaram o lance mais forte, que seria bispo versus B4, A versus B4, cavalo versus B4, dama em D2 e cavalo versus D3 com uma vantagem decisiva para as negras. A partida prosseguiu com cavalo em F4, torre em D2, dama em F6, dama em E4,
cavalo em D5, torre em D3, bispo em E7, rei em B1, roque, cavalo versus D5, peão versus D5, dama versus D5. Neste momento, o controle de tempo era de 3 minutos para as brancas e 1 minuto para as negras, quando o jogador das negras efetuou o péssimo lance, dama em D6. Dama versus D6, bispo versus D6, G3, torre em E8, torre em D2, torre em E3, F4, bispo em E7, D5. Neste momento, as negras deveriam optar por bispo em D6, bloqueando o avanço do peão da coluna D. Após bispo em F6, as negras cedem às brancas uma vantagem decisiva na partida. D6, bispo versus B2, rei versus B2, torre em E8, D7, torre em D8, torre em E1, rei em F8. Nessa situação, as brancas deveriam optar por torre em E2 e seguiria-se torre de C em C8, peão versus C8 dama, torre versus dama, e as brancas teriam uma vantagem decisiva na partida. Por mais estranho que possa parecer, o jogador das brancas deu início à temporada de caça aos peões negros na ala da dama, jogando torre em D5, torre em C7. Nesta situação, as brancas poderiam ainda optar por torre em E8 cheque e seguiria-se torre versus E8, peão versus E8 dama e rei versus dama, em situação onde as brancas teriam uma vantagem decisiva. O jogador das brancas optou por dar prosseguimento ao seu plano, jogando torre versus B5, capturando o primeiro peão negro na ala da dama. Torre versus D7, torre em A5, torre em D2, cheque, rei em C1, torre versus H2, torre versus A4 e torre em C8, cheque. Rei em B1, F6 e com torre em A7, as negras têm garantido o empate. Torre em C2, torre em A8, cheque, rei em F7, torre em A7, cheque e rei em G6. Vejamos como prosseguiu a partida. Neste momento, as negras deveriam jogar torre em H2 com mate em 11. Novamente, as negras deveriam jogar torre em H2 com mate 11. Vejamos como terminou a partida diretamente de Jackmate Blitz. Como podemos observar, o tempo do jogador das negras era realmente escasso e o mesmo não poderia observar o mate em 11. Seguiu-se com o empate.